Olá, pessoal! Nessa aula nós iremos ver sobre os operadores na linguagem C. Um operador é a mesma coisa da matemática. Na matemática nós temos o operador de soma para somar algo, temos o operador de subtração para subtrair algo, divisão para dividir, multiplicação, ok? Então, aqui é a mesma coisa. Então, é bem simples. Veja só. Teste.c. Dá o nosso include. stdio.h main, ok? Digamos que eu tenho o ano que eu nasci. O ano é, digamos, o ano que eu nasci seria 1987, tá certo? E eu quero saber qual é a minha idade, ok? Então, eu faço o quê? Idade igual, recebe o ano atual. Qual é o ano atual? O ano atual é 2016, menos o ano de nascimento. Colocar aí ano, underscore ou underline, nascimento. Você pode utilizar o underscore. Lembrando, aproveitando aqui, você não pode ter variáveis que iniciem com números. Por exemplo, 2 ano. Não pode, tá certo? Sufixo ano inválido. Ctrl Z, voltando. Então, tem o ano nascimento. Você pode ter variável inicializando com score. Underscore pode. Aqui, por exemplo, o ano, só compilando, para que nós possamos ver como declarar o nome das variáveis, tá certo? Aqui ele deu um warning aqui, só dizendo que a variável ano não está sendo usada. Ok? Não é erro. Realmente não está sendo usada. Então, vamos lá. Ano nascimento, eu coloco 2016 menos o ano de nascimento. Ctrl barra de espaço, o Falco vai autocompletar. Veja que é muito bom a IDE. Então, a idade está aí. Nós utilizamos esse tracinho aí, o sinal de menos, para subtrair, para fazer uma operação. Então, é um operador, né? E vamos imprimir a idade. Printf, como é inteiro, %d, idade. Vou colocar uma mensagenzinha para ficar mais legível, né? Idade. Compilando e executando. Tá aí, idade 29, tá certo? Digamos que eu queira somar dois números, int, no 1, no 2. No 1 é 10, no 2 recebe 20. E a soma? Vou declarar tudo aqui em cima. Soma, né? A soma é no 1 mais o operador de soma no 2. E vou dar um printf para mostrar a soma. Soma, %d, soma. Ok? Compilando e executando, vai imprimir 30. Tá aí, 30. Esses operadores aqui, o mais, o menos, eles são operadores que atuam, né, com duas variáveis. Né? Atuam, não são operadores unários. Nós temos operadores unários que atuam em uma só variável. Por exemplo, int num recebe 1. Eu posso utilizar o operador unário mais mais. Num mais mais. Num mais mais vai incrementar num na unidade. Ou seja, quando eu faço esse num mais mais, o num passa a ser 2, nesse caso. Compilando e executando. Tá aí, 2. Primeiro ele usa o valor da variável e depois incrementa essa variável. Por exemplo, isso percebe-se quando eu colocar aqui no printf. No mais mais, será que imprime 1 ou imprime 2? Primeiro ele utiliza o valor da variável, depois que incrementa. Será que vai imprimir 1 ou 2? Vai imprimir 1. Veja só, imprimiu 1, ok? É diferente de eu ter colocado aqui, né, num mais mais, porque ele já incrementou. Se ele já incrementou, vai imprimir 2 no printf. Tá certo? Agora, veja a diferença. No mais mais aqui, imprimiu 1, né? Como bem a gente pode ver. Imprimiu 1.
Mas se eu utilizar o mais antes, se eu utilizar antes, ele vai incrementar o valor da variável e depois que vai utilizar a variável. Então, nesse caso, vai imprimir 2. Veja só, imprimiu 2. Do jeito que tem no mais, né, tem também no menos. Ou seja, aqui vai imprimir o quê? Vai imprimir 1. Vai imprimir 1 porque ele primeiro utiliza o valor da variável e depois decrementa. Então, imprime 1. E se eu fizer menos num, primeiro ele decrementa e depois utiliza. Então, vai imprimir 0. Tá aí, imprimiu 0. Além do mais, do menos, a gente também tem a multiplicação, por exemplo. Num recebe 5, num 2 recebe 10, int multi de multiplicação, no 1 vezes, a multiplicação em C é feita com asterisco, vezes num 2. E eu vou imprimir o valor aí de multi. Tem que imprimir o quê? Tem que imprimir 50, 5 vezes 10, ok? A multiplicação é feita com asterisco, tá aí, no 1 vezes no 2. Tá aí, imprimiu 50. Digamos que eu queira fazer a divisão. Vou dividir aqui no 1 por no 2. Utilizo a barra. E no lugar de multi eu coloco div. Será quanto vai imprimir? 5 dividido por 10. Eu acho que vai imprimir 0. Sabe por quê? Porque 5 dividido por 10 dá 0 alguma coisa. Como é inteiro, vai truncar para 0. Executando. Truncou para 0, realmente. Ok? E como a gente faz? Porque 5 dividido por 10 não é 0. Vou colocar float, porque é número quebrado. Vamos lá. Será que imprime o quê? Eu acho que continua imprimindo 0. Vamos lá. Ops. No lugar do %d é %f, porque agora é float, o div. Eu acho que continua imprimindo 0. Vamos lá. Ainda imprimiu 0, 0.000, mas 5 dividido por 10 não é 0. É 0 ponto alguma coisa, mas não é 0.000. O que acontece, pessoal, é porque a divisão, tanto o dividendo quanto o divisor, eles são inteiros. Para essa divisão ser flutuante, ser ponto flutuante, ela precisa que pelo menos um deles não seja inteiro. Por exemplo, se o no 1 for 5.0, for um float, digamos assim, essa divisão já vai dar, o resultado já vai ser ponto flutuante. Quer ver? Executando, tá aí. 5 por 10 é 0.5. Agora sim está certo. Ah, mas se eu deixar inteiro e eu colocasse alguma coisa aqui para um deles ser ponto flutuante, eu posso utilizar o que chamamos de cast explícito. Cast explícito é para transformar o tipo de uma variável em outro. Então, eu quero transformar uma delas para float. O num. Vamos lá. Ops. Vou deixar 5 aqui. Tá aí, 0.5. Agora sim, eu utilizei um cast explícito. Um deles tem que ser flutuante. Eu vou usar no outro agora. Vou usar no num 2. Tá aí, o cast no num 2. 0.5, ok? E o resto da divisão? Digamos que eu tenho N1 recebe 10, N2 recebe 5. O resto da divisão de um número por outro pode ser obtido através do porcento. Então, N1 porcento N2. Printf, %d, resto. Vai imprimir, o resto da divisão de 10 por 5 é 0. Vai imprimir 0. Tá aí, imprimiu 0. Agora, se eu colocar, por exemplo, 7. N2, 7. O resto da divisão de 10 por 7 é 3.
vai imprimir 3, tá certo? Então o resto da divisão você pode calcular utilizando o operador de porcento. Então é isso, pessoal. Esses são os operadores básicos aí da linguagem C. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!